Olá, turma, sejam bem-vindos a essa aula de digestão. Essa aula é composta por duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai começar falando das fases cefálica, oral, esofágica e gástrica da digestão. Na segunda parte, a gente vai falar da fase intestinal. Bom, então vou iniciar fazendo uma breve revisão dos componentes do sistema digestório. Então, o sistema digestório, né, o trato gastrointestinal, é um tubo que se inicia na cavidade oral e finaliza no ânus. Tá? Então, vejam que ele é um tubo oco que está em contato com o meio externo. Então, ele é formado pela cavidade oral, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Veja que existem também glândulas acessórias, né, que vão secretar nesse tubo, né, secretar substâncias nesse tubo. Então, a gente tem as glândulas salivares, o pâncreas, fígado e vesícula biliar, sendo então esses órgãos acessórios que vão auxiliar no processo digestivo. E quais são os processos digestivos? Então, a gente tem basicamente quatro processos: secreção, digestão, absorção e motilidade, que é desempenhado, né, nesse trato gastrointestinal. Então, o que são as secreções? É o movimento de material das células para a luz desse tubo ou para o líquido extracelular, né? Então, a gente tem aqui o tubo do trato gastrointestinal, e a secreção vai ser justamente produtos que esse epitélio ou que glândulas acessórias vão secretar nesse tubo ou no trato gastrointestinal. A digestão é justamente a quebra, que pode ser mecânica ou química, do alimento, do bolo alimentar, em partículas menores. Então, a digestão é super importante para que haja a absorção, que é justamente a retirada de material desse trato gastrointestinal, da luz desse tubo, para a corrente sanguínea ou para o sistema linfático, como a gente vai ver na segunda parte da aula. E a motilidade, justamente propriedades contráteis, né, da musculatura desse trato gastrointestinal, que faz com que esse bolo alimentar, essas partículas, elas sejam movimentadas nessa direção boca, ânus. Como que é a estrutura, né, desse trato gastrointestinal, desse tubo? Então, a gente tem aqui um epitélio, existem algumas regiões, né, principalmente lá no intestino, nos intestinos, né, em que eu tenho muita absorção, então vai existir essas vilosidades, que são evaginações, né, do tecido, ah, e também vai existir, né, da célula, né, são as microvilosidades, vamos ver mais na frente. Vejam que aqui em contato com esse epitélio, eu tenho tecido linfóide, né, que é chamado de GALT. Isso porque, como esse tubo, nessa luz desse tubo está em contato com o ambiente externo, eu preciso, né, estar preparado com o sistema imune para defender esse tecido de qualquer patógeno, né, qualquer toxina, e impedir, né, o ataque aqui a esse tecido. Então, a gente tem aqui nosso epitélio. Depois a gente tem uma camada mucosa. Veja que a camada mucosa ela tem uma camada, uma lâmina muscular fina, né, que é a lâmina muscular da mucosa. Depois a gente tem uma camada submucosa. A gente vai ter bastante glândulas, né, nessa camada, especialmente, né, em algumas regiões do trato gastrointestinal. Essas glândulas, né, elas vão secretar diretamente aqui na luz do trato gastrointestinal. Em seguida tem uma camada muscular,
Normalmente se pode ver também, né, essa camada muscular sendo chamada de camada muscular externa, né, para diferenciar dessa camada muscular interna, que é a muscular da mucosa. Então, essa camada muscular externa, ela vai ter dois tipos de músculos. Um músculo circular e um músculo, uma camada muscular longitudinal, né? Todos esses músculos são músculos lisos, né? Então, de controle involuntário. E, por fim, eu tenho aqui a última camada, né, mais externa, que é a camada serosa. Vejam que aqui entre as camadas musculares, muscular longitudinal e circular, eu tenho um plexo mioentérico, ou seja, uma rede de neurônios, né, que se inicia lá no esôfago e vai até, ah, se inicia no esôfago e vai até o reto, né, até o ânus. Ah, e a função desse plexo mioentérico, dessa rede de neurônios, vai ser justamente controlar a atividade dessa musculatura. Tá? Então, normalmente relacionado com a motilidade do trato gastrointestinal. Veja que eu tenho um outro plexo aqui, né, que está aqui após a camada, né, ou entre a camada submucosa e o músculo ah, circular. Tá? Então, esse é o chamado plexo submucoso, né, já que ele está abaixo da camada submucosa, e normalmente ele vai estar relacionado com ah, o controle da atividade secretória dessas glândulas da submucosa, tá? Então, o plexo submucoso está mais associado com as secreções do trato gastrointestinal. Juntos, estes dois plexos, essas duas redes de neurônio, eles formam um sistema nervoso entérico, né, que a gente vai ver em detalhes já já. Aí existe uma comunicação entre esses dois plexos e também um controle desses plexos pelo sistema nervoso autônomo. Aqui mostrando novamente, né, todas as camadas, os plexos, né, submucoso, plexo mioentérico entre as camadas musculares, as glândulas. Obviamente, né, esse padrão, né, de morfologia, ele vai se modificando à medida, né, em diferentes porções do meu trato gastrointestinal. Obviamente, isso tem a forma, né, tem a ver com a função. Então, eu posso ter uma diferença nessas camadas dependendo da região do meu trato gastrointestinal. Bom, e aí a gente tem aqui justamente aqueles plexos, né? Então, aqui o plexo mioentérico, né? Porque ele está entre as camadas musculares, circular e longitudinal, e eu tenho meu plexo submucoso que está aqui controlando as secreções, certo? Na luz do meu trato gastrointestinal. Vejam que existe uma comunicação entre esses dois plexos. Então, eu tenho reflexos, né? Posso ter reflexos chamados reflexos curtos, né? O controle intrínseco, em que fibras aferentes detectam o estado, né, dessas células, desse trato gastrointestinal, né? Se ele está muito distendido, por exemplo, informa esse estado para esses plexos neuronais. Tá? Então, a partir desse estado, né, do trato, do epitélio, ah, do trato gastrointestinal, existe uma resposta desencadeada em coordenação tanto da musculatura quanto das secreções no trato gastrointestinal. Vejam que eu não tenho apenas esses reflexos curtos, eu posso ter também os chamados reflexos longos, em que essa informação sensorial ela vai para centros superiores, por exemplo, centros no tronco encefálico que controlam a ativação do sistema nervoso autônomo, do simpático e do parasimpático. Então, vai existir uma modulação da atividade desses plexos pelo sistema nervoso simpático e pelo parasimpático. Então, o simpático, né, que tem ah, uma inervação, né, um controle aqui do plexo mioentérico tóraco-lombar,
principalmente a partir dos gânglios celíacos, mesentérico superior e inferior, né? Então vai controlar todo esse trato gastrointestinal. Gânglio cervical superior também, né? A porção mais cervical do trato gastrointestinal. Ah, então, ele normalmente vai estar relacionado com a inibição desses plexos bioentérico submucoso, ou seja, inibição do processo digestivo. Já o parasimpático, né, a partir das suas referências craniais, né, dos nervos cranianos, principalmente o nervo vago, né, a maior inervação, né, do trato gastrointestinal, mas também nervos espinais, sacrais, né, os nervos pélvicos vão controlar também, principalmente as porções mais distais do trato gastrointestinal. O parasimpático está normalmente associado com a ativação, com a excitação desses plexos, ou seja, com a excitação, a ativação dos processos digestivos. Vejam que o sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático, ele modula a atividade desses plexos, mas ele não é essencial para que esses plexos estejam ativos e funcionando. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, existem reflexos locais, né, ou intrínsecos que acontecem aqui, em que o estado, né, do trato gastrointestinal modula a atividade desses plexos e gera uma resposta coordenada desses plexos. Então, se eu cortar essas referências do sistema nervoso autônomo, esses plexos eles ainda podem continuar funcionando. No entanto, não vai ser com a mesma eficiência de quando eu tenho a modulação do simpático e parasimpático. Tá? Então, por isso que existem alguns autores, né, que consideram o sistema nervoso entérico uma divisão quase independente do sistema nervoso autônomo. Bom, pessoal, então agora a gente vai iniciar o estudo, né, das fases digestivas, iniciando então pelas fases cefálica, oral e esofágica. Então, antes mesmo da gente ter o alimento, né, na cavidade oral, o alimento na boca, a gente já inicia os processos digestivos. Então, existe certos estímulos, como pensamento sobre comida, estímulos olfativos, visuais e auditivos, que podem estimular processos digestivos. São chamados estímulos antecipatórios. Então, esses estímulos antecipatórios vão ativar o bulbo, o sistema nervoso autônomo, e aí ativar as secreções ah, e motilidade do trato gastrointestinal. Então, já se inicia um processo digestivo discreto, antes mesmo de eu ter alimento, né, na cavidade oral. Então, essa fase que antecede de que eu tenho uma resposta digestiva antes mesmo, né, de ter o alimento na boca, é justamente a fase cefálica. E a fase oral, justamente quando o alimento já está em contato com a cavidade oral. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o alimento na boca também, vai levar à ativação dos processos digestivos em maior intensidade. Bom, então na cavidade oral existe um processo de motilidade que é a mastigação. O que é a mastigação? É a trituração, né, dos alimentos, tá? Então, o alimento é triturado e amassado. Então, esse é um processo de digestão mecânica. ah, Importante, né, porque ele aumenta a área de contato do alimento com as enzimas digestivas, né, que tem ali na saliva, e facilita o transporte, né, desse alimento para o estômago, né, pelo esôfago, a deglutição pelo esôfago e a chegada desse alimento no estômago. Então, esse é um processo, né, um movimento voluntário, né, musculatura estriado-esquelética, efetuado, aliás, não, musculatura voluntária, efetuado por lábios, língua e dentes. Tá? E aí, quando o alimento entra em contato com a cavidade oral, é triturado, amassado e coberto, né, pela saliva, misturado com a saliva, eu chamo de bolo alimentar, certo? Bom, então a saliva é uma solução aquosa, tem um pH em torno do neutro.
Na minha saliva eu posso ter uma saliva serosa, que é uma saliva rica em enzima, principalmente a alfa-amilase, mas eu posso ter também a lipase lingual. E eu posso ter também uma saliva mucosa, né, que é rica em mucina. Tá? Então, as funções da saliva é basicamente de amolecimento e lubrificação do bolo alimentar, de digestão do amido pela alfa-amilase, né, o amilase salivar, anteriormente chamada pitialina, né? Então, vejam que na cavidade oral eu tenho a digestão mecânica pela mastigação, mas eu tenho também a digestão química, principalmente do amido, tá? Pela amilase, alfa-amilase salivar. A saliva também está associada com a gustação, então a percepção de sabor dos alimentos, né? Porque ela dissolve o alimento, facilita a percepção do gosto. E também tem um componente de defesa, né? Então vai ter lisozimas, imunoglobulinas, para neutralizar patógenos que possam existir aí em contato com a cavidade oral. Tá? Então aqui justamente mostrando a amilase quebrando, né, o amido em disacarídeos. Nesse caso aqui, é a maltose. Bom, a saliva ela é secretada pelas glândulas salivares. A gente tem três pares de glândulas salivares, né? As parótidas, sublinguais e submandibulares. As glândulas parótidas, né, elas são compostas por ácidos serosos, então a solução, né, é salivar rica em enzimas. As sublinguais têm uma secreção, né, mucosa, né, então rica em muco, né, então são formadas por ácidos mucosos, perdão. E as submandibulares é mista, né, então vai secretar uma saliva contendo muco e enzimas. Bom, o controle da salivação se dá exclusivamente via neural, pelo sistema nervoso autônomo. Tanto o parasimpático quanto o simpático podem aumentar o volume de saliva, né? Aumentar a salivação. O principal controle, o principal aumento é realmente do parasimpático, né? Então, o simpático ele aumenta pouco o volume de secreção. É normalmente uma secreção mais espessa, mais rica em muco e também em alfa-amilase. O parasimpático, né, ele tem essa função, né, mais preeminente na salivação e ele também permite, né, ou induz uma vasodilatação para aumentar justamente o fluxo sanguíneo para essas regiões, né, da saliva, das glândulas salivares, e assim, né, suprir nutricionalmente essas glândulas e acentuar ainda mais o processo de salivação. Tá, então, aqui na figura ilustra justamente essa inervação pelo gânglio cervical superior do simpático, né, para as três glândulas salivares e também aqui do parasimpático em vermelho, também para as três glândulas salivares. Né? Então, o parasimpático, né, a inervação se dá justamente, né, principalmente pelos nervos cranianos glossofaríngeo e facial. Bom, e aí chegamos agora na fase esofágica, que é o alimento saindo da cavidade oral e passando pelo esôfago. Tá? Então, nessa fase esofágica, a gente vai ter o processo de deglutição, que é também um processo de motilidade. Tá? Então, a deglutição é o ato de engolir aquele bolo alimentar. A deglutição, ela tem uma fase voluntária e uma fase involuntária. Então, a fase voluntária da deglutição é quando a língua, né, empurra, né, conscientemente, eu empurro, né, com a língua o bolo alimentar contra a faringe, e essa pressão desencadeia justamente uma resposta involuntária, mediada pelo nervo glossofaríngeo. Né? Então, detectada essa pressão, o glossofaríngeo, né, ativa o bulbo, que vai então modular efetores somáticos, sejam musculares e autonômicos, para realizar essa deglutição, certo? Então, o esôfago ele vai possuir, né, em cada uma das suas extremidades, um esfíncter, né? Então, um anel de músculo liso, que quando contraído, né, evita
a entrada e a passagem do alimento aqui, né, ou a saída. Então, tem o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, né? O superior faz o contato, né, da cavidade oral, da faringe, com o esôfago, e o inferior do esôfago com o estômago. Tá? Então, justamente nessa resposta, né, voluntária da deglutição, que desencadeia uma resposta involuntária, e dentre essas respostas está justamente o relaxamento desses esfíncteres para permitir a passagem do bolo alimentar. Esses esfíncteres, além desse papel, né, na propulsão do bolo alimentar, ou na passagem desse bolo alimentar, tem também funções protetoras, né, para impedir, por exemplo, o refluxo gastroesofágico. Bom, então vamos lá. Na fase voluntária, eu tenho justamente a língua empurrando esse bolo alimentar contra a faringe e vai disparar esse reflexo de deglutição. Esse reflexo de deglutição, que é involuntário, possui uma fase faríngea e uma fase esofágica, tá? Então, na fase faríngea, eu tenho justamente a inibição da respiração, né, para impedir justamente a entrada de ah, resquícios desse bolo alimentar para as vias aéreas superiores, né, para as vias aéreas. Tenho também fechamento da epiglote, né, para também garantir que nenhum alimento, né, resquício do bolo alimentar entre na traqueia. E eu tenho relaxamento do esfíncter esofágico superior. Tá? Então, o relaxamento desse esfíncter esofágico superior permite a passagem desse bolo alimentar pelo esôfago até chegar no estômago. Esse processo de deglutição, essa motilidade, né, é por meio de ondas peristálticas, né? Então, movimento, uma motilidade conhecida como peristaltismo. Esse processo de deglutição, ele é facilitado, né, pela gravidade, mas ele não é, a gravidade, né, não é necessária para que haja deglutição, né? Então, eu posso, por exemplo, realizar esse processo de deglutição de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo. Talvez seja um pouquinho mais difícil, justamente porque não tem esse auxílio da gravidade, mas não é impossível. Bom, e são então esses movimentos peristálticos que propelem esse bolo alimentar ao longo do esôfago e permitem a chegada desse bolo alimentar para o estômago. Então, os movimentos peristálticos é justamente a formação de um anel de contração a montante, né, desse bolo alimentar. Tá? Então, a contração a montante e o relaxamento desses músculos a jusante do bolo alimentar, ou seja, a contração antes, né, e o relaxamento depois, né, desse bolo alimentar, permite que essa onda peristáltica, essa contração peristáltica faça a propulsão desse alimento é, nesse sentido unidirecional. Veja que tem inicialmente essa formação desse anel nessa porção, tá, do esôfago, e o relaxamento, né, de toda a porção aqui, ah, a jusante do bolo alimentar, o que propele esse bolo alimentar para frente, né? Em seguida, eu vou ter uma nova contração, justamente aqui a montante do bolo alimentar, né? Numa nova porção, né? Vai propelir ainda mais esse bolo alimentar, tá? Então, justamente aqui o que está ilustrando nessa outra figura. Então, esse movimento peristáltico ele vai acontecer, né, durante todo o trato gastrointestinal e vai ter essa função justamente de propulsão do alimento. Então, é ele que é responsável pelo direcionamento do bolo alimentar, né, nesse sentido, boca, ânus. Bom, aqui tem só um resumo da fase da cavidade oral e do esôfago, né? Então, a fase oral e esofágica, né? Justamente um resumo daqueles quatro processos, né? Que secreções, que digestão, que absorção e que motilidade que existe, né? Então, motilidade a gente viu que existe a mastigação e a deglutição. Deglutição, movimento peristáltico, né? No esôfago, involuntário.
mastigação voluntária, não existe absorção na cavidade oral e esôfago, existe digestão de carboidratos na cavidade oral pela alfa-amilase, e a secreção aqui é justamente das glândulas salivares, né? Eu posso ter secreção de muco também pelo esôfago. Bom, então agora a gente vai iniciar a fase gástrica do processo digestivo. Então, justamente os processos que acontecem no estômago. Bom, então olha só, quando eu inicio aquele reflexo de deglutição, eu falei para vocês que eu tenho relaxamento do esfíncter esofágico superior e do esfíncter esofágico inferior, tá? Justamente para permitir a passagem desse bolo alimentar sem nenhum problema e a chegada desse bolo alimentar no meu estômago. Esse, esse processo também, além de estimular o relaxamento, né, desses esfíncteres esofágicos, ele vai também promover um relaxamento, né, como a gente observa aqui, uma diminuição da pressão no meu estômago, justamente permitindo a distensão desse estômago, o relaxamento desse estômago para receber esse bolo alimentar. Tá? Então, esse relaxamento do estômago, né, essa expansão do estômago provocada pela deglutição, né, é o que a gente chama de relaxamento receptivo, né? Justamente porque o estômago está se preparando para receber esse bolo alimentar que está vindo do esôfago. Então, o estômago, né, tem principalmente aqui três, funcionalmente, né, três porções. Aqui em azul eu tenho a cárdia, né, tá pegando aqui o esfíncter esofágico inferior, mas o esfíncter esofágico inferior faz parte, né, do esôfago, né, do estômago aqui seria só a cárdia, né? Então, está relacionado com o recebimento desse bolo alimentar. Aqui, em amarelo, tem o fundo e o corpo, né? Então, essa porção superior, essa metade inferior, superior, perdão, está relacionado com o armazenamento do alimento que está chegando. E eu tenho essa porção aqui em verde, nessa metade inferior, que é o antro e o piloro, né? O piloro, justamente, esse esfíncter, né, que ah, separa o estômago do duodeno, né, já é intestino delgado. Essa função, essa porção aqui vai ter justamente um papel no esvaziamento ah, gástrico, né? Esvaziamento aqui do estômago. Tá? Então, aqui no estômago vai acontecer, né, processos de digestão mecânica, que são os movimentos de mistura, a gente vai ver, e também a digestão química, né, principalmente de proteínas e lipídios, né? Vamos ver já já quando falarmos de secreções gástricas. O estômago também tem função de defesa, né? Então lembra que tinha, né, já na secreção salivar, lisozimas e imunoglobulinas de anticorpos, justamente para como uma estratégia de defesa. Aqui no estômago eu vou ter também uma nova estratégia de defesa que vai ser baseada principalmente na secreção de ácido. Bom, o que são esses movimentos de mistura? Tá? Então, quando o alimento está armazenado aqui no estômago, ele fica sendo misturado ao suco gástrico, né? E aí um detalhe importante, né? Justamente quando tem a chegada desse bolo alimentar e ele se mistura com o suco gástrico, ou seja, com as secreções do estômago, a gente chama esse, esse, essa substância resultante, né, de quimo. Então, o quimo é justamente o bolo alimentar com o suco gástrico. Então, esses movimentos segmentares, ele vai servir justamente para formar esse quimo, né, para misturar esse bolo alimentar com esse suco gástrico, contendo principalmente enzimas e ácidos, e faz parte, então, aqui da digestão mecânica. O que são esses movimentos de mistura ou movimentos segmentares? A gente viu, né, no movimento peristáltico que eu tenho uma contração amontante e um relaxamento ajusante. E isso permite a propulsão do bolo alimentar, né? Nesse caso aqui das contrações segmentares, eu tenho contrações mais fracas, né? E elas são
intercorrentes, né? Então vejam que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro momento, contrações, né? Formação de anéis contráteis nessa região, nessa região, nessa região. E entre dois anéis contráteis eu tenho uma região relaxada, tá? Então tenho essa região relaxada, essa região e essa região. Depois de um certo tempo, essa região que estava sendo contraída, ela vai relaxar. Então, ela relaxa e essa região que estava relaxada, ela vai contrair. Percebam que quando eu faço a contração nessas regiões que estavam, né, relaxadas, o que é que vai acontecer com o bolo alimentar, ou com o quimo, né, que estava aqui? Uma parte vai para cá e a outra vem para cá. Nesse aqui, essa porção vem para cá e essa outra vem para cá. Percebam que essa porção dessa região, né, do quimo dessa região, vai se misturar com a porção dessa outra região, né, como está justamente mostrado aqui. Então, justamente por isso que a gente chama de movimento de mistura, né? Ele é diferente, ele acaba, de certo modo, né, causando uma propulsão no quimo, mas não é uma propulsão unidirecional, como no movimento peristáltico. Tá? A formação desse anel contrátil que vai apenas misturar esse quimo. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o epitélio do estômago, a gente vai ter um epitélio, né, que vai ser formado por essas fossetas gástricas ou criptas gástricas, tá? Então, é uma invaginação aqui do tecido, é, que se observa, né, em todo o estômago. Vejam que justamente aqui na superfície, né, nesse epitélio de superfície da fosseta gástrica, eu vou ter ah, células secretoras de muco, certo? E aqui numa porção mais interna da cripta, né, as chamadas células da cripta, vão ter células que são secretoras de hormônios ou de ácido. Tá? Então, a gente vai ter as células parietais, que vai secretar ácido clorídrico, a gente vai ter as células SL, ou semelhantes a enterocromafins, que vão secretar, né, histamina, a gente tem as células principais, que vão secretar enzimas, tá? Então, tem essa ah, distinção, né? Essa delimitação dessas células mais superficiais secretarem muco, né? Um muco que protege esse epitélio, e as células da cripta, justamente secretoras, né? De hormônios e enzimas, né? Hormônios, moléculas parácrinas e enzimas. Então, vamos ver algumas dessas secreções gástricas, né? Então, desses produtos secretados pelo estômago. Iniciando aqui pela gastrina, né? Produzida pela célula G, principalmente em resposta a aminoácidos e peptídeos, né? Então, um alimento proteico. E a distensão gástrica também. Café vai estimular a gastrina. E o sistema nervoso entérico, né? A partir da liberação desse GRP, que é o peptídeo liberador de gastrina. A função principal, né, da gastrina, mas não apenas, é a liberação do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele vai ser produzido pelas células parietais, do estômago, principalmente em resposta à acetilcolina, proveniente lá do parasimpático, gastrina e histamina. Né? Então, o ácido clorídrico tem várias funções, tá? Então, está relacionado com a liberação e ativação da pepsina, né, que é uma enzima que vai degradar proteínas. Somatostatina, que a gente vai ver já já, que tem um papel importante na retroalimentação, né, das funções gástricas, das secreções gástricas, um papel na desnaturação de proteínas, justamente para facilitar a degradação, na eliminação de bactérias, então aquela função protetiva, defesa, e na ativação da amilase salivar, né? Lembrando que ah, a saliva, né, ela tem um pH 6 a 7, pH mais
neutro, né? Enquanto aqui no estômago eu tenho pH ácido, tá? Então essa amilase salivar ela é inativada. Como que acontece então a liberação do ácido clorídrico? Vejo que a célula parietal ela não libera o ácido clorídrico já formado, porque, enfim, se a formação desse ácido clorídrico acontecesse aqui dentro da célula, poderia acabar destruindo essa célula. Tá? Então, o que é que a célula parietal vai fazer? Então, ela vai bombear prótons, né, um processo dependente de energia, né, então é contra o gradiente, ela bombeia prótons na luz do estômago. E eu tenho também a passagem, né, por difusão passiva do cloreto. E aí, na luz do estômago, existe a formação do ácido clorídrico, tá? Existem alguns medicamentos, né, que são protetores gástricos, que atuam justamente inibindo essa bomba de prótons, tá? Então, inibe, né, previne esse bombeamento de prótons para a luz do estômago, como, por exemplo, o omeprazol, tá? Então, se eu inibo essa bomba de prótons, eu diminuo a secreção ácida aqui para a luz do meu estômago. Bom, é, eu estou secretando aqui, né, um ácido clorídrico. Como é que o meu epitélio, né, gástrico é protegido, né, dessa secreção ácida? Então, aí entra justamente aquela a função, né, das células de superfície, das células epiteliais de superfície lá da cripta. Tá? Então, elas vão secretar muco e bicarbonato, né? Então, o muco vai servir como uma barreira física para impedir, né, esse ácido de chegar nesse epitélio, e o bicarbonato como uma barreira química, né? Então, o ácido que consegue ultrapassar é neutralizado aqui pelo bicarbonato, né? Então, o pH aqui na superfície gástrica, né, em torno aí de 7, né? Então, pH neutro, vejo que é uma barreira física e química bem eficiente, tá? E aí, obviamente, se eu tiver um prejuízo nessa barreira, se eu tiver muita secreção gástrica, eu posso ter muito ácido invadindo nessa barreira física e química e acabando, né, gerando aqui um prejuízo nesse epitélio, né, gástrico, e aí pode levar justamente a uma úlcera. Bom, um outro tipo de secreção gástrica, né, que vai existir são as de enzimas, tá? Secretado pelas células principais, principalmente em resposta à acetilcolina e ao ácido clorídrico. Então, vão ser duas enzimas que vão ser secretadas em maior quantidade, né? O pepsinogênio, que no ambiente ácido do estômago entra, né, na sua formativa, que é a pepsina, tá? Então, a pepsina vai degradar proteínas, tá? Então, no estômago eu tenho digestão inicial de proteínas. Eu posso ter também aqui, co-secretado, junto com o pepsinogênio, a lipase gástrica, né? Que vai digerir cerca de um terço dos triacilgliceróis, então das gorduras, da dieta, né? Da alimentação. Tá? Então, no estômago eu tenho digestão de proteínas, principalmente, e um pouco de digestão de gorduras. Algumas moléculas parácnidas, né, também vão ser secretadas aqui pelo estômago, por exemplo, a histamina, pelas células semelhantes a enterocromafins, principalmente a resposta à gastrina e à acetilcolina. E a função, né, da histamina é justamente de estimular a liberação do ácido clorídrico. Existem alguns medicamentos, também protetores gástricos, como a cimetidina, que vai bloquear esse receptor H2, né, esse receptor de histamina, servindo assim, né, como uma inibição para a liberação do ácido clorídrico. As células parietais, além de secretar o ácido clorídrico, vai liberar também o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, que é liberado no meu estômago, vai formar um complexo com a vitamina B12 que vai ser necessário justamente para a absorção dessa vitamina lá na porção terminal do intestino delgado, né, no íleo. Tá? Então, ah, a absorção intestinal de vitamina B12 só vai acontecer se ela estiver ligada a esse fator intrínseco.
As células G do estômago vão secretar também a somatostatina, né, principalmente em resposta à acidez, né, aos prótons, a H+, no estômago. E a função da somatostatina é justamente de feedback negativo, de retroalimentação negativa dessas secreções gástricas, né? Então, vai diminuir a secreção de gastrina e histamina e de pepsinogênio, tá? Então, gera uma inibição geral aí das secreções gástricas. Então, aqui tem um resumo, né, das células, da substância que é secretada, da função e dos seus estímulos, né, os respectivos estímulos para a liberação. Veja que eu tenho acetilcolina, né, justamente do parasimpático, compondo aqui a maior parte dos estímulos, né, fazendo parte da maior parte dos estímulos. Bom, aí aqui a gente tem justamente essa resposta integrada, né, da função gástrica. Bom, então, tanto aqueles estímulos antecipatórios, quanto a presença, né, do quimo no estômago, vai desencadear, principalmente aqui, uma resposta, né, de ativação da célula G. Veja que não é exclusivamente, né, da ativação da célula G, tem a ativação de outras células gástricas também, né? Por exemplo, a célula parietal, né, para estimular a, a secreção de ácido, a célula enterocromafim, né, semelhante à enterocromafim, SL, tá? Mas ah, primordial aqui para o início dessa resposta integrada, né, no sistema, no estômago, vai ser justamente a ativação dessa célula G pela presença principalmente de aminoácidos ou peptídeos, né, no quimo ou via sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a célula G vai secretar a gastrina e a gastrina ela vai estimular a liberação do ácido clorídrico pela célula parietal de forma direta, né, atuando aqui na própria célula parietal, ou de forma indireta, atuando aqui nas células SL que liberam histamina. E a histamina vai lá, estimula a célula parietal a liberar mais ácido. Vejam que esse aumento na quantidade de ácido aqui vai estimular a liberação do pepsinogênio. É um reflexo local, né? Então, percebido pelo sistema nervoso entérico, que estimula a secreção pela célula principal do pepsinogênio. E a presença desse ácido, né, cliva, desnatura, né, esse pepsinogênio e torna, o tornando, né, na forma ativa que é a pepsina, né? E a pepsina vai conseguir degradar as proteínas aqui presentes no quimo. Eu acho que quanto mais eu tenho, né, a presença desse ácido, eu tenho também um estímulo para a liberação da somatostatina pela célula D. Então, a célula D vai liberar essa somatostatina e essa somatostatina vai atuar como um feedback, né, realizando um feedback negativo aqui, inibindo a célula G, né, a secreção de gastrina, inibindo a célula SL, né, portanto, a liberação da histamina, inibindo a célula parietal, portanto, a, a liberação, né, de ácido clorídrico, e inibindo também a célula principal, portanto, a secreção de pepsinogênio. Bom, e aí, ah, como é que acontece o esvaziamento gástrico? Então, durante o armazenamento, né, do quimo, está acontecendo esses movimentos de mistura, justamente para misturar, né, esse bolo alimentar com o suco gástrico. Em cerca de 3 a 5 horas inicia-se, então, ah, esse esvaziamento gástrico, né, que é desencadeado, né, por movimentos peristálticos. Tá? Então, justamente lembrando que o movimento peristáltico ele tem a função de propelir ah, o conteúdo alimentar. Tá? Então, nesse caso aqui se inicia, né, com uma onda peristáltica fraca, né, no antro. Essa onda peristáltica, ela propele o quimo em direção ao piloro e a região do fundo e corpo. Mas ela não é suficiente para fazer o piloro se abrir, né, aquele esfíncter pilórico se abrir.
Então, ela começa a a se desfazer nessa primeira onda, mas uma nova onda mais forte é gerada numa região mais acima do antro, tá? Então, na incisura. Essa onda mais forte, ela vai propelir esse bolo alimentar em direção ao esfíncter pilórico e na região superior do estômago. Essa onda mais forte, ela é capaz de abrir o esfíncter pilórico e uma determinada porção, né, do quimo passa, então, em direção ao duodeno. Logo em seguida, esse esfíncter pilórico ele se fecha, essa onda ela começa, né, ela se propagou, né, então ela é gerada aqui na incisura, ela vai se propagando até a região do antro, né, e ela começa ah, a se desfazer, né, se dissipar. Quando ela está aqui na região do antro, né, uma nova onda peristáltica ainda mais forte, né, desencadeada, um pouquinho mais acima da incisura, que vai novamente abrir, né, ela se propaga, né, gerada aqui na região acima da incisura, vai se propagando até chegar na região do antro e gera uma nova abertura desse esfíncter pilórico, né? Então, dessa forma, com essa geração dessas ondas peristálticas, né, que vão se tornando cada vez mais fortes, né, à medida em que vai, né, subindo no estômago, vai sendo realizado o esvaziamento gástrico, tá? Então, esse processo aqui do esvaziamento gástrico, ele gera, pode acontecer aí durante 3 a 5 horas. Bom, existem alguns fatores que podem, né, estimular ou inibir o esvaziamento gástrico, né? Então, volume alimentar. Então, quanto maior está o estômago, né, quanto mais distendido está o estômago, mais estimula esse esvaziamento. A gastrina, né, também vai estimular o esvaziamento gástrico. E existem fatores intestinais que vão inibir o esvaziamento gástrico, né? Então, funciona como um regulador, né? Se o intestino do duodeno ele está recebendo muito quimo, né, proveniente do estômago, ele vai lá inibindo justamente para ir regulando, para ele dar conta, né, de realizar os processos digestivos, de digestão e absorção de forma adequada. Tá? Então, a distensão do duodeno, né, gera esse reflexo enterogástrico, né, que é um reflexo neural, que vai reduzir, né, aquelas ondas peristálticas, né? Então, inibir, reduzir o meu esvaziamento gástrico. A irritação da mucosa do duodenal também, né? Então, gera uma redução do esvaziamento gástrico. Existem também qualidades, né, do quimo que está chegando ali do estômago, como a acidez, a osmolaridade, ou seja, a concentração de solutos, e os produtos da degradação, né, que aconteceram lá no estômago, que vão desencadear a liberação de hormônios produzidos pelo intestino, que são chamados enterogastromas, que vão realizar um reflexo endócrino, né, inibindo esse esvaziamento gástrico também. Tá? Então, se o quimo está muito ácido, reduz esse esvaziamento gástrico para que o intestino dê conta, né, de neutralizar essa acidez, né, e de se preparar melhor para essa acidez. Né? Se o quimo ele tem muitas partículas, né? Então, a osmolaridade está lá em cima, né? Está muito alta. Significa que o intestino vai demorar um pouco mais para fazer os processos digestivo e absortivo. Tá? Então, reduz esse esvaziamento gástrico para dar conta de fazer esses processos de forma eficiente. Mesma coisa aqui, né, para os produtos da degradação, principalmente proteínas e gorduras, que foi o que a gente viu que vai estar acontecendo, né, de digestão química lá no estômago, né, proteínas pela pepsina, gorduras em menor grau pela lipase gástrica. Bom, aqui tem um resumo, né, das secreções do estômago, várias secreções, né, de hormônios, de ácido, de moléculas parácrinas, digestão, né, que a gente viu que vai acontecer principalmente de proteínas, mas em algum grau de gorduras, e
A absorção, a gente não vai ter absorção de nutriente, mas possa ter absorção de substâncias lipossolúveis, né, orgânicas, como o álcool e o ácido acetil salicílico, né, o AS, e motilidade. Então, no estômago a gente vai ter ah, um movimento ah, segmentar, né, o movimento de mistura, e o movimento peristáltico relacionado com o esvaziamento gástrico. Então, na segunda parte da aula, a gente vai ver a fase intestinal da digestão.